estamos revisitando algumas questões que são básicas para a fé cristã, coisas que todos nós devemos nos lembrar de tempos em tempos. E hoje eu quero falar sobre uma das coisas que para mim talvez seja uma das coisas que nós mais negligenciamos, que é a questão do dia do descanso, ou que muitas vezes a Bíblia vai chamar de dia do Senhor. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 12. Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 12. Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 12. Os irmãos acharam? Amém? Dá uma conferida aí se do seu lado não tem alguém sem Bíblia, e compartilha com ele a palavra de Deus. Dá uma olhadinha aí. Deuteronômio 5, a partir do 12. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás quantos dias? 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, o teu jumento ou qualquer um dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa e com o braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos guie a toda a verdade. Que a tua palavra, Senhor, encontre no nosso coração um lugar, e que ela frutifique para a glória do nome do Senhor. Nos ajuda, Deus, nessa noite. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus sempre quis que os seus filhos descansassem e que seus filhos tivessem um dia de descanso. Tanto que o sábado e a guarda do sábado como um dia de descanso entrou na lei de Moisés como um mandamento, e mandamento é coisa séria, era algo que precisava ser obedecido. Deus sabia que nós, como seus filhos, precisamos descansar, e o descanso, irmãos, tem sido algo muito negligenciado em nossa geração, tanto que nós estamos encarando o descanso como preguiça. O dia que nós descansamos, a gente diz assim: nossa, eu fiquei de preguiça hoje o dia inteiro. Ou quando a gente vê alguém descansando, a gente diz assim: o fulano é preguiçoso. Eu trabalho todo dia, 7 dias por semana, e o fulano quer descansar um dia por semana, ele é preguiçoso. Nós negligenciamos o nosso dia de descanso, nós estamos cedendo ao convite de tornarmos-nos máquinas. Estamos sendo desafiados a trabalhar em 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. Nós estamos cedendo a esse costume, a esse convite de deixarmos de sermos humanos e virarmos simplesmente máquinas que produzem. Esses dias eu fui ver um vídeo na internet e eu simplesmente não acreditei no que eu ouvi. O palestrante disse o seguinte: trabalhe enquanto seus concorrentes dormem. Eu não acreditei naquilo. Trabalhe enquanto seus concorrentes dormem. Eu me assustei pelo fato da gente ouvir uma frase como essa e muitas vezes a gente não conseguir pensar no perigo que está por trás disso. É como quem diz: olha, não precisa descansar, enquanto os outros descansam, produza, e aí você vai chegar mais longe, você vai fazer acontecer. Como se nós, seres humanos, não precisássemos descansar. Como se nós, seres humanos, não precisássemos de um tempo para que o nosso corpo seja refeito. E por que nós não obedecemos a Deus? Porque nós não descansamos. Nós temos colhido
frutos muito amargos, muito pesados. Nós vivemos sobre a era onde perpetua a ansiedade. O que é a ansiedade? É essa afobação com o futuro. É esse pensamento o tempo todo de que a gente precisa produzir, a gente precisa fazer. Olha, o meu concorrente está ganhando mais, a outra empresa está ganhando mais, e nós vamos cedendo e colhendo com isso ansiedade, colhendo com isso cansaço. A gente anda arrastando, parece que as nossas pernas estão pesando 100 quilos cada uma. A gente torce para segunda-feira não chegar, porque a gente está cansado. Enquanto eu estudava sobre o descanso, eu me deparei com um autor que fez uma revisão do Salmo 23, e achei muito interessante. Ele disse assim, isso é de quem quer trabalhar o tempo todo, né? O relógio é o meu ditador, não descansarei. Ele me faz deitar somente quando estou exausto. Leva-me à depressão profunda, assola minha alma. Guia-me para dentro do frenesi por amor às atividades. Ainda que eu ande freneticamente de tarefa em tarefa, eu não terminarei nada, porque o meu ideal está comigo. Os prazos e minha necessidade de aprovação me impulsionam. Exigem desempenho de mim, além dos limites de minha agenda. Ungem minha cabeça com enxaqueca. A minha caixa de entrada transborda. Certamente, fadiga e a pressão do tempo me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei nos laços da frustração para todo sempre. Pesado. Mas essa tem sido a realidade da maioria de nós. Nós não temos descansado. Muitos de nós temos vivido assim. E hoje eu quero relembrar aos irmãos alguns princípios sobre o dia do descanso. Mas antes você precisa entender sobre a questão da guarda do sábado. Talvez uma pergunta que você se faça é por que nós guardamos o domingo e nós não guardamos o sábado? Pastor, mas Deus falou para guardar o sábado, por que a maioria dos cristãos guardam o domingo? Nós fazemos isso porque a mudança do descanso sabático do 7º para o 1º dia é o cumprimento do princípio moral do sábado. O sábado do 7º dia se comemorava a obra da criação divina e a libertação do povo do Egito. Nós vamos ver isso. Era isso que era celebrado no sábado. Deus como Criador, mas Deus também como aquele que libertou o povo do Egito e levou até a terra prometida. E o sábado pode ser entendido por nós, o domingo, também como o dia da nova criação, onde nós recebemos uma nova vida em Cristo, mas nós também recebemos a redenção. Nós estávamos nas trevas e nós viemos para a maravilhosa luz, e nós entendemos na fé cristã que Jesus é a consumação do sábado. Jesus cumpriu plenamente a lei do sábado. Por isso nós não temos mais a obrigatoriedade de guardar o sábado. O sábado se cumpriu na ressurreição de Jesus Cristo. E a ideia do domingo é que eu descanso no dia em que o Senhor Jesus entrou em seu descanso, que é a ressurreição. Olha o que Jesus nos disse em Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28. Então, lhes disse, o sábado foi feito por causa de quem, irmãos? Do homem. E não o quê? O homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus é o cumprimento do sábado. E mais importante do que o sábado é o princípio do sábado, que é o que eu quero te ensinar nessa noite. Mas pastor, por que os batistas e grande parte dos cristãos não guardam o sábado, mas o domingo? Sabe por quê? Primeiro, que dia que Jesus Cristo ressuscitou? A Páscoa está vindo aí, não está? Jesus Cristo ressuscitou que dia? Primeiro dia da semana, que nós entendemos que é o domingo. Por isso que nós cristãos não nos reunimos no sábado, mas nos reunimos no domingo, porque foi o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo fez o quê? Ressuscitou. Nós também nos reunimos no domingo, porque Jesus se manifestou pelo menos 5 vezes no domingo, após a sua ressurreição.
Você lê isso nos evangelhos e você lê isso em Atos. Jesus se manifestou aos seus apóstolos no domingo. O Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, foi derramado em Pentecostes no domingo. E os cristãos nos tempos apostólicos costumavam se reunir também aos domingos. Se você quiser ler na sua casa, Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Então, por isso os cristãos escolheram se reunir no domingo. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma turma vai dizer que os cristãos se reúnem no domingo por causa de Constantino, porque ele fez lá o império todo se tornar cristão, etc, etc. Mas nós vemos lá nos primeiros séculos, o povo de Deus já se reunindo no domingo. O que ele fez foi só normatizar e tornar isso de uma maneira como uma regra para todo mundo. Mas nós percebemos que isso já acontecia. Mas nós precisamos entender que para nós cristãos, todos os dias são sagrados, porque nós vivemos para a glória de Deus. Você entendeu o que eu disse? Para nós cristãos, todos os dias são sagrados, porque todos os dias nós vivemos para a glória de Deus. Não é mais o sábado, não é só o domingo, não é só a segunda. Porque talvez pela sua escala de trabalho, o domingo não pode ser o seu dia de descanso. É isso que eu quero que você entenda, não tem a ver com o dia, tem a ver com o princípio. Domingo é um péssimo dia para eu descansar, o dia que eu menos descanso é o domingo. De manhã eu tenho classe de integração, aliás, quem não está fazendo, deveria fazer. À tarde eu preciso acertar algumas coisas, orar, de noite eu estou aqui. Então eu não consigo folgar no domingo. Eu comecei agora, vou começar na próxima semana a folgar na quinta-feira, que é um dia que não tem célula, a igreja não se reúne. Então, por favor, viu? Quinta-feira, chame seu pastor, só se fosse um negócio urgentíssimo, morreu alguém, por favor, me avisa, viu? Não diz assim, não, quinta-feira é o dia do pastor, nós não vamos incomodar ele, não. Mas se for um negócio que pode esperar para sexta-feira, espera sexta-feira, tá? Então, cada um tem o seu dia de descanso. Isso depende da agenda de trabalho de cada um. Talvez você trabalhe aí num hospital, aí seu chefe manda você trabalhar, você diz, não rapaz, domingo eu não trabalho não, domingo é o dia do Senhor. O que ele vai fazer com você? Mandar você embora, Zé. Por quê? Porque você vai folgar outro dia da semana. Então tira um pouquinho da cabeça a ideia do dia, mas o que eu quero ensinar aos irmãos dessa noite, se você está anotando, anote, é princípios sobre o dia do descanso. Você entendeu que dia de descanso não necessariamente é o sábado ou o domingo? Tranquilo até aqui? Então, alguns princípios que nós podemos aprender sobre o dia de descanso. Vamos ver juntos aqui comigo? O dia do descanso é o quê? É uma ordem. Olha lá, Deuteronômio 5:12. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. O descanso é, irmãos, uma ordem. Olha as expressões, guardarás, e como o teu Deus te ordenou. Isso revela a seriedade que Deus levava o dia de descanso para o povo de Israel. Você está anotando? Anota aí para ler na sua casa, Êxodo 31:14. Você sabe o que acontecia se alguém não guardasse o sábado? Quem sabe? Podia ser executado. Lê lá na sua casa, Êxodo 31, a partir do versículo 14. Se alguém do povo de Israel não guardasse o sábado, era tão sério isso para eles, que eles poderiam ser executados. Era uma ordem, eles deveriam descansar. Deus levava isso muito a sério. E nós, irmãos, estudamos na semana passada que nós não vivemos mais debaixo da antiga lei, mas nós precisamos nos lembrar que em nenhum lugar da Bíblia estamos liberados de descansar. Não é possível trabalharmos todos os dias enquanto os nossos concorrentes dormem. Isso está errado. Isso é discurso de coaching. Trabalhe enquanto seus concorrentes dormem. Isso é furada. Tem hora que você tem que dormir também. Tem hora que você tem que descansar também. É uma ordem de Deus.
Deus não disse que nós deveríamos descansar se nós pudéssemos ou se sobrasse tempo, mas nos deu sim uma ordem, nós precisamos descansar. Deus sabe, irmãos, que nós não somos máquinas. Você sabe disso. Enquanto você descansa, enquanto você dorme, enquanto você desacelera, o seu corpo vai se recompondo, substâncias vão se recompondo no seu corpo. Precisamos descansar, você não é uma máquina. Cuidado! Deus nos deu essa ordem, nós precisamos obedecê-lo. Mas sabe um outro princípio que eu aprendo sobre o dia do sábado? Vamos ver juntos? É sobre o que? O propósito. Olha lá, Deuteronômio 5,12 e o versículo 14, na sua parte A. Diz o seguinte: guardarás o dia de sábado, a fim de o que, irmãos? Santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, o que te ordenou. Olha o versículo 14. Mas o sétimo dia é um sábado para quem, irmãos? Para o Senhor, o teu Deus. O sábado tem um propósito, a fim de, para o Senhor. Deus nos ensina que o dia de descanso é um dia que deve ser separado dos demais. Precisamos de um dia de descanso. Qual é o propósito do descanso? Primeiro, lê aqui comigo: dedicação a Deus. Foi ruim, vamos de novo? Dedicação a Deus. Dedicação ao nosso Senhor. Olha o versículo 14, parte A. Mas o sétimo dia é um sábado para quem? Para você? Para mim? Para o Senhor. Nós encontramos aqui que o sábado tem o propósito de nos dedicarmos ao Senhor. É um dia que nós somos chamados a santificá-lo ao Senhor. E talvez você pergunte: pastor, como que eu santifico esse dia ao Senhor? Primeiro, se você está anotando, anote: nos dedicando mais ao Senhor. O seu dia de descanso é um dia que você pode ler mais a Bíblia. Sim ou não? Você está mais tranquilo naquele dia. É um dia que você pode orar mais, certo? É um dia que, se você quiser, você pode fazer um jejum. Você está em casa, está tranquilo. Então, um dos propósitos do nosso dia de descanso é nos dedicarmos mais a Deus. Se durante a semana, minha semana é muito corrida, eu consigo ler, 2, 3 capítulos da Bíblia, no meu dia de descanso eu vou ler 5, porque eu estou mais tranquilo. É um dia que eu vou me dedicar mais ao Senhor. Sabe como que você pode santificar o seu dia de descanso? Presta atenção, viu? Cuidando da sua família. Quer ver um negócio que agrada a Deus? É no dia de descanso, você cuidar da sua família. Faz um piquenique com a sua mulher, Zé. Leva a sua mulher aqui no Buritis, aqui tem um parque, não tem ali? Leva a sua mulher lá no seu dia de descanso. Vou te ensinar passo a passo. Você vai pegar uma toalhinha, viu? Floridinha, bonitinha. Pega lá umas vasilhinhas de plástico. Uma que você pode pôr um biscoitinho, a outra você põe uma frutinha. Passa na padaria, se você não quiser fazer os negócios. Se você for ruim de cozinha que nem eu sou, passa lá, compra um biscoitinho, compra um pãozinho de doce, compra aquele pãozinho de creme que a sua mulher gosta. Leva ela para o parque. Passa um tempo com ela. Faz isso com o seu marido. Dito descanso é um dia para a gente cuidar e santificar, cuidando da nossa família. Usa o seu dia de descanso. Leva um café para sua mulher na cama, rapaz. As mulheres estão gostando, amém. Eu recebo, Senhor. Leva para o seu marido, irmã. Aí, por isso que os homens é bobo, tá vendo? Os homens ficam, as mulheres, amém. Você tem que dizer amém. Dia de descanso é para isso. Levar um café para a mulher, levar um café para a esposa. Aproveite e glorifique ao Senhor na forma que você cuida da sua família. Essa semana eu estava lá no WhatsApp, lá nos status. Estava lá, viu, irmã Hebe? Eu vi, viu? Maebe e o Marquinhos num restaurante, irmãos, que nem Salomão, no ápice da sua glória, ele foi naquele restaurante. É sim.
entradinha, eu não sei nem comer nesse lugar, tem uma entrada, tem um prato principal, é isso, irmãos, o dia do descanso é para isso. Mas sabe qual é o problema? É que tem gente que fica reclamando que a igreja não tem EBD no domingo de manhã. Você devia estar feliz porque você pode curtir sua família domingo de manhã. Você tem esse privilégio de passar o domingo de manhã com a sua família, de curtir. Quando você cuida da sua família, você glorifica a Deus. E o seu dia de descanso é para isso. Ó, querida, minha semana foi corrida, mas hoje é meu dia de descanso. Hoje é só nós dois. Irmãos, faz o teste. Depois você me conta. Depois você me conta. Se você for casado, depois você me conta. Dia de descanso é dia da gente cuidar da família da gente. Então, irmão, para de reclamar que não tem EBD, leva a sua mulher no parque. Leva o seu marido para... Eu vi aí hoje, vocês deram um passeio hoje, não deu, Daniel e Cíntia? Eu vi o G e a Fernanda dando um passeio por aí. O tal do Instagram é terrível. Mas é isso. Usa esse dia para cuidar do bem mais precioso que você tem. Meu irmão, você acha que você cuidando da sua mulher, isso não glorifica a Deus como você está numa escola bíblica dominical? Por isso que nós, como IBCP, nós queremos cada vez mais ser uma igreja leve, para que as pessoas tenham tempo de cuidar das suas famílias. Eu tenho pavor de igreja que tem culto todo dia da semana à noite. A não ser quando, é claro, a igreja é muito grande, tem muita gente aí, é claro, você pode oferecer várias coisas, mas eu vejo igrejas minúsculas, todo dia tem culto. Pensa como é para um marido que não é crente, todo dia à noite a sua mulher está fora de casa, todo dia à noite o seu marido está fora de casa. Esse ano nós dizemos, olha, quem quiser passar o ano novo com o seu PG, pode passar, muita gente reclamou. Mas você já parou para pensar o que é para um marido não crente, no ano novo a mulher dele está na igreja? Para uma mãe que não é crente, não ter o filho no ano novo, porque ele está na igreja? Muitas vezes a igreja começa a competir com as famílias, e por isso nós não ganhamos muita gente para Jesus. Porque o nosso papel como igreja é te ensinar a cuidar da sua família. E o dia do descanso é um dia que nós nos dedicamos a Deus cuidando da nossa família, para que você tenha um tempo maior com a sua família. Eu vou fazer um desafio aqui agora. Eu quero saber se tem homem ao máximo aqui mesmo, que os homens estão fazendo um curso aí. Quem são os homens que essa semana vai levar as mulheres para dar um passeio? Levantou um lá atrás, ó. Deus está falando, lá atrás falou também. Se o seu marido não levantou a mão, dá um cutucão nele aí e manda ele levantar. Hã? Presta atenção. Ô Marquinho, da semana passada não valeu não, viu, Marquinho? Você leva a Hébia de novo, viu? Semana passada não valeu. E quarta solidária não é passeio, viu? Quartas, é igual o cara que dá panela de pressão para a mulher no dia da... Pô, não dá, cara. Presta atenção, você vai levar a sua mulher para dar um passeio e você vai marcar a IBCP lá, tá bom? Fechou? @IBC Palmeiras. E nós vamos postar lá todo mundo que levar a mulher para dar um passeio. Amém ou não? Então tá bom, as mulheres gostaram, né? Ó, e você dá um agrado pro seu marido, viu? Você que é mulher, faz uma gracinha pro seu marido também. Ó, com criança ou sem criança? Se você sai sempre com as crianças, sem criança. Mas se você não tiver com quem, leva as crianças também, tá? Irmãos, segundo propósito do sábado, vamos ler juntos, é o descanso, né? Eu já falei muito sobre isso. Nesse dia não farás trabalho o quê? Algum. Dia de descanso é dia de descanso. Mas o que é que nós temos feito? Nós temos lotado o nosso dia de descanso de trabalho. Não vou fazer isso aqui não, que no dia da minha folga eu faço. Levamos trabalho para casa para fazer no dia da folga.
Nós lotamos o nosso dia, e quando ele termina o nosso dia, nós estamos mais cansados ainda. O dia de descanso parece que não teve descanso, e realmente não teve. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas o propósito do dia do descanso é descansar. Pior ainda, é quando nós somos patrões e não permitimos que os nossos empregados tenham um dia de descanso. Aqui eu quero falar com os empresários de nossa igreja. Os seus funcionários precisam descansar. Eles não são máquinas. A não ser que eles não queiram, aí é uma opção deles. Mas você, como chefe, se você quiser agradar a Deus, você precisa possibilitar a eles um dia de descanso. É interessante que olha o argumento que Deus usa. Deus diz assim, olha, nesse dia não farás trabalho algum. Aí quem fosse rico naquela época disse, não, beleza, eu estou tranquilo, eu estou de boa, mas os meus empregados vão trabalhar. Aí Deus continua, né? Nem quem? Tu? Nem quem? Teu filho ou filha? Nem o teu servo ou serva? Nem o teu boi? Olha que interessante, até o boi e o jumento tinha que descansar e nós não descansamos. O jumento descansa e nós não descansamos. Ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem o quê? Como tu. Deus diz assim, você tem que descansar, mas os seus animais vão descansar, a sua família vai descansar, os seus servos vão descansar. E é interessante que eles são convidados, e nós vamos ver isso também em outro texto, que eles são convidados a se lembrar do tempo que eles eram escravos no Egito. Então todos deveriam descansar, mas você sabe para que serve o descanso também? Vamos ver juntos aqui, terceiro propósito, é um dia de lembrança. Está errado ali, é um dia de lembrança. Olha lá, como é que começa o versículo 15 do capítulo 26? Lembra-te de que foste escravos no Egito. É extraordinário o que Deus diz aqui. Deus vai nos dizer que o dia do descanso é um dia da gente se lembrar. E o povo de Israel foi convidado a se lembrar que um dia eles foram escravos e trabalhavam sem descanso. Lembra dessa história? Se você quiser ler na sua casa, é Êxodo 3, né? Eles cada vez trabalhavam mais e eles colocavam o povo de Deus para trabalhar mais. Aí Deus diz, lembra, viu, que vocês já foram escravos. E quando vocês eram escravos, vocês não descansavam. Agora que vocês são livres, façam o quê? Descansa. Descansa. Quando eles saíram daquela opressão, Deus os lembrou que deveriam descansar e celebrar a libertação que eles alcançaram. Por isso o dia de descanso, irmãos, é um dia de celebração. Por isso que nós escolhemos o domingo para celebrar. Todo domingo é uma celebração diferente. Porque como o povo de Israel, nós éramos escravos, mas pela cruz de Jesus nós somos livres. E nós escolhemos um dia para a gente celebrar, para a gente adorar o Senhor. Nós temos o que celebrar. A criação e a redenção são dois motivos pelos quais nós descansamos. O dia de descanso é uma declaração de liberdade, é uma recusa a nos tornarmos escravos do trabalho como foram os israelitas no Egito. Não observar o descanso é se tornar escravo novamente. É isso que Deus está ensinando para nós. Quando você não descansa, você voltou a ser escravo no Egito. Sabe outro princípio que nós aprendemos sobre o dia do descanso? É que o dia de descanso precisa de quê? Lê comigo, precisa de quê? Planejamento. Deuteronômio 5, versículo 13. Trabalharás quantos dias? 6 dias. E neles farás todos os teus trabalhos. O dia do descanso tem que ser planejado. Descanso não é preguiça, viu? Sabe por que descanso não é preguiça? O texto responde, porque a gente trabalhou quantos dias? Eu trabalhei 6, eu estou descansando. Se eu fosse preguiçoso, eu não trabalhava 6 dias. Sim ou não? Então a Bíblia está nos ensinando aqui que o descanso precisa ser planejado, porque senão nunca sobra tempo, viu? Nunca sobra tempo. Sempre tem alguma coisa para fazer.
Sempre vai ficar alguma coisa pelo caminho. O texto diz: nele farás todos os teus trabalhos. O descanso passa pela disciplina com sua agenda. Toda semana, presta atenção, você precisa organizar o seu dia de descanso. Toda semana. Você precisa dizer: olha, o meu dia de descanso vai ser X dia. E nesse dia, eu vou parar os meus trabalhos. Eu vou descansar. Eu vou me dedicar mais ao Senhor. Eu vou me dedicar mais à minha família. Eu vou parar. Sabe outro princípio que eu aprendo sobre o descanso? É que quando nós descansamos, nós imitamos a quem? A Deus. Agora eu quero ir com você no outro texto, que é o paralelo desse que nós lemos no início, que é Êxodo 20:11. Vai mudar uma expressão muito interessante quando o povo recebe a lei, que diz assim: pois em 6 dias o Senhor fez o quê, irmãos? Os céus e a terra. Está lá em Gênesis 1, não está? O mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia, o que Deus fez? Descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e fez o quê? O santificou. Irmãos, quando nós descansamos, nós imitamos a Deus. Deus não se cansa. A palavra de Deus nos diz isso. Deus não se cansa. Mas é interessante, Deus descansou. Por que Deus descansou? Ele descansou para nos dar um exemplo de que a gente precisa descansar. E quando a gente vai para o original, é uma coisa muito interessante, porque a ideia de que Deus descansou é de que Deus contemplou tudo que Ele fez. A ideia do texto é: em 6 dias Deus criou todas as coisas. No 7º, Ele parou e curtiu o que Ele fez. Ele contemplou. Irmãos, é interessante. Você tem contemplado o que você faz com o seu trabalho? Sobra tempo para você contemplar o que você faz? Eu imagino a Trindade conversando. Isso não está na Bíblia não, isso é eu que imagino mesmo. Eu imagino uma conversa deles nesse dia aí de contemplação. Deus disse: haja tal coisa, haja isso, haja aquilo. Aí no 7º dia, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pararam para contemplar o que eles tinham feito. E aí um dizia para o outro: olha ali, rapaz, aquela arara que nós fizemos, que coisa bonita. Aí Jesus dizia assim: pô, nós mandamos benzão, ficou bonita essa arara, ficou show de bola. Olha aquela girafa, que coisa bonita. A ideia de que Deus descansou é isso. Ele contemplou. Você é professor, você contempla o seu trabalho? Você consegue arrumar tempo para dizer: rapaz, o Joãozinho está evoluindo. Você consegue ver tudo que você está fazendo e dizer: obrigado, Senhor. Eu contemplo o que estou produzindo e eu te dou graças por isso. Interessante, se você quiser ler na sua casa Êxodo 23, 10 e 11, a cada 7 anos a terra tinha que descansar. A terra tinha que descansar. De vez em quando alguém pergunta assim: cadê Deus lá na barragem da Samarca? Ele está aqui em Êxodo, ele falou que a terra tinha que descansar. Mas nós queremos dinheiro o tempo todo, e aí a gente não dá nem mais tempo para a terra descansar. Deus disse que os animais precisavam descansar. A semana, irmãos, da criação serve como um padrão para as nossas semanas criativas. Assim como Deus trabalhou 6 dias e descansou 1, nós também devemos fazer. Quando descansamos, nós produzimos muito mais. Está mais do que provado. Quando você está descansado, você faz muito mais, você produz muito mais, mas a gente está esquecendo disso. Nós estamos virando zumbis, cada vez mais cansados e, como resultado, produzindo muito menos do que poderíamos se estivéssemos descansados. E eu vou te falar uma coisa muito séria. Se você quiser, depois você pode brigar comigo. Se você não descansa, você se põe acima de Deus, porque Deus descansou. Se você não descansa, você se acha melhor do que Deus. A Bíblia nos diz que Jesus descansou. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse o quê? Venham comigo para onde, irmãos? Para um lugar deserto e descansa um pouco. Os caras não estavam tendo tempo para comer. Jesus disse: ei pessoal, vamos quietar um pouco. Vamos para um lugar deserto, porque vocês precisam descansar.
Enquanto você descansa, o mundo funciona normalmente. Descansar é confiar que enquanto descansamos, Deus trabalha. Muitas vezes nós não conseguimos descansar pela nossa falta de confiança em Deus, de achar que se eu não for trabalhar naquele dia, o mundo vai parar, o meu negócio vai falir, mas nós precisamos confiar que enquanto descansamos, o nosso Senhor trabalha. Amém, meus irmãos? O filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, ele tem um livro muito interessante chamado Os 10 Mandamentos mais Um. Se você gosta de ler, é um livraço, vale muito a pena. 10 mandamentos mais um, aforismos teológicos de um homem sem fé. Ele comenta os 10 mandamentos, é muito interessante. Em determinado momento do livro, ele diz uma coisa, olha o que ele vai dizer. O homem herdeiro do pecado original de Adão e Eva, considera uma ofensa pensar que é de graça que ele tem o que tem, e não em decorrência do seu próprio mérito. Caberia perguntar a ele, de onde tirou a ideia de que a primeira graça de todas, a existência, seria fruto de algum mérito obtido antes do seu próprio nascimento. O mesmo homem considera uma ofensa que não seja dono de tudo, mesmo em face da ridícula situação de que ele não é dono nem do seu próprio corpo. É difícil para a gente aceitar que não está tudo na nossa mão e que a gente precisa da graça de Deus. Enquanto você descansa, o nosso Deus trabalha. E o que eu quero concluir é te fazendo uma pergunta muito simples, você descansa? Ou você se orgulha de não descansar? Irmãos, eu por muito tempo me orgulhei de não descansar. Eu achava bonito dizer para as pessoas que eu dormia pouco. Tem pastor que acha bonito dizer assim, eu estou há 5 anos no ministério sem férias. Nós estamos cedendo ao discurso de que nós somos máquinas. Por isso o domingo é um dia muito importante para nós cristãos, porque é o dia do nosso descanso, é o dia que nós nos dedicamos mais ao Senhor. Por isso, valorize estar aqui aos domingos. É o único dia da semana que nós nos reunimos como igreja. Coloque isso como uma prioridade na sua vida, porque nós temos muito ao que celebrar, a bondade e o cuidado de Deus. Meus irmãos, descansa, descansa. Cuidado com discursos que fazem que você tenha que produzir. Nós não somos máquinas. Nós precisamos parar. Nós precisamos descansar. Tem gente trabalhando muito e perdendo a sua família. Por isso que eu falei para você levar a sua mulher para um piquenique essa semana. Tem coisa que não é só dinheiro, meus irmãos. Mas o discurso é, você trabalha em um lugar... Trabalhe em 2, trabalhe em 3, cuidado, porque Deus já disse que nós deveríamos descansar, e você pode perder a sua saúde, você pode perder a sua mulher, você pode perder o seu marido, você pode perder os seus filhos, porque pergunta para os seus filhos se eles preferem uma casa boa, ou se eles preferem você com ele no final de semana, pergunta para eles se você tiver coragem. Que Deus nos abençoe. Deus nos ajude a descansar e a crer que enquanto nós descansamos, Deus trabalha. Enquanto o grupo de louvor vem aqui à frente, eu queria orar com você. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a entender o valor que há no descanso, o valor que há em Te servir mais, o valor que há em cuidar da nossa família, no valor, Senhor, que há em celebrarmos que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nos ajuda, Senhor, a renunciar a esse discurso que nós temos que produzir a qualquer custo. Que o Senhor sempre nos lembre que nós temos família, que é mais importante do que qualquer bem. O Senhor nos lembre, Senhor, que os filhos estão crescendo, precisando do pai e da mãe. E que o Senhor sempre nos lembre, Senhor, que dinheiro não é tudo. Nos ajuda, Senhor, nessa semana a tirar um dia de descanso, que isso seja um hábito na nossa vida. E, Senhor, nós Te pedimos perdão, e eu começo Te pedindo ao Senhor perdão, pelas vezes que eu negligenciei o descanso, que eu me vendi ao discurso que eu era uma máquina, que eu precisava produzir, e que estava tudo na minha mão. Mas nessa noite, nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor.
crendo, acreditando que enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha. Que enquanto nós descansamos, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todos os dias. Dá-nos noites de paz essa semana, Senhor, noites de fato de descanso. Ajuda a gente a esquecer um pouco o trabalho, a ansiedade, as posses. Não nos deixa esquecer nunca que o descanso nos lembra que um dia nós descansaremos com o Senhor eternamente. Onde não haverá choro, onde não haverá lágrimas, mas o Senhor será tudo que precisamos. É o que te pedimos, Senhor. Ajuda-nos a obedecer a essa ordem do Senhor. Os meus irmãos que se comprometeram a ter um tempo com as suas famílias, dá um tempo muito legal, muito especial. Que seja um tempo produtivo e de qualidade. Que seja renovação de casamentos, de relacionamentos. E que seja um marco, Senhor, na vida desses nossos irmãos. É o que te pedimos e agradecemos. No nome daquele que vive para sempre, Jesus de Nazaré. Amém.